senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, imprensa nacional. Senhor presidente, trago hoje, nessa tarde de segunda-feira, um assunto, um tema da maior relevância para este país, que eu, a princípio, denominei de bomba. Uma bomba chamada RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Pois bem, presidente, da regulamentação dos RPPS, o governo federal, abonado pelo Congresso Nacional, para se livrar de uma profunda crise eminente instalada na Previdência Social, fruto da má gestão e de outros fatores, regulamentou os chamados RPPS, através da Lei 9.717/98, Emenda Constitucional 20/98, Emenda Constitucional 41/2003 e a Emenda Constitucional 47 de 2005. Com esta regulamentação, estados, municípios, o Distrito Federal e a União puderam ter o seu RPPS. Para tanto, basta que o ente federado crie uma empresa pública para administrar esse regime de previdência. Somente poderão participar destes regimes servidores públicos titulares de cargo efetivo, investido mediante concurso público. Atualmente, existem aproximadamente, ou mais, melhor dizendo, de 2.000 entes federados com seu regime próprio de previdência social e com uma disponibilidade financeira superior a 120 bilhões de reais em caixa. Números de beneficiários. Números de contribuintes do RPPS da União. 2.088.726 contribuintes. Estados e municípios. 7.852.182 milhões de contribuintes. Ou seja, nós temos hoje no Brasil 10 milhões de contribuintes dos regimes próprios de previdência social. Das contribuições, a contribuição devida pelos segurados ou contribuintes é de 11% sobre os seus proventos. Já a contribuição do ente federado não pode ser inferior a 11 e nem superior a 22. Aqui, senhor presidente, já começa a causar um desequilíbrio financeiro no caixa desses RPPS. Dos repasses das contribuições, os entes federados recolhem dos servidores as suas contribuições devidas sobre a folha de pagamento e repassam ao órgão gestor do seu RPPS imediatamente, bem como o ente federado deverá pagar sua contribuição patronal mensal de acordo com a lei vigente e fazer sua comprovação junto à Secretaria da Previdência Social em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre civil. Da taxa de administração. Para suprir as despesas operacionais, é determinado um percentual de, no máximo, 2% sobre o valor total das remunerações, proventos, pensões dos segurados vinculados ao RPPS, referente ao exercício anterior, conforme portaria do Ministério da Previdência Social 402, número 402, de 2008. Da fiscalização,
A fiscalização, orientação, supervisão, acompanhamento, auditoria, direta e indireta, dos RPPS instituídos pelos entes federados são de inteira responsabilidade da Previdência Social. Ou seja, a fiscalização destes RPPS é de responsabilidade do Ministério da Previdência Social. Artigo 9º da Lei 9.717, de 98. Da política de investimento. Da política de investimento desses recursos disponíveis. Os recursos disponíveis dos RPPS devem ser aplicados de acordo com a Resolução 3.922, de 2010, do Conselho Monetário Nacional, em atendimento ao artigo 6º, inciso 4º da Lei 9.717/98, já citada por mim algumas vezes. Conforme abaixo. Olha a forma de investimento. A. Podem aplicar até 100% desses recursos em renda fixa, em títulos públicos. É sabido que esse dinheiro tem que ser aplicado, e muito bem aplicado, com responsabilidade, evidentemente, porque esses recursos, a finalidade fim, é os benefícios das suas aposentadorias, de cada servidor. Então, vejamos, 100% pode ser aplicado em renda fixa. Grau de risco dessa aplicação em renda fixa, conforme determina a lei, é risco baixíssimo. Só que, presidente, eu não acredito que algum gestor dos RPPS tenha a coerência, a responsabilidade, a competência para investir com segurança e rentabilidade. Letra B. Podem aplicar também em renda variável até 30% dos recursos disponíveis. Aí o risco passa a ser alto a altíssimo. E aí a coisa começa a ficar feia. Há diversos N gestores, daqui a pouco eu vou dizer aqui, que aplicam em fundos de ações, em bolsa de valores, em fundo de investimento de multimercado, em fundo de investimento em participações e em fundo de investimento mobiliário. Aqui a vaca começa a ir para o brejo. Ou seja, essas aplicações em renda variável, o seu grau de risco, como eu já disse, é alto e altíssimo. E esse dinheiro não pode nem deve correr riscos, uma vez que a sua finalidade é assegurar benefícios previdenciários aos seus contribuintes. Exemplo, aplicações em bancos falidos, sob intervenção e liquidação do Banco Central. O que tem de dinheiro desses RPPS aplicado hoje em bancos falidos e liquidados como Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, Banco BVA, Corretora Diferencial e outras. A coisa é séria. Jornal Econômico, Jornal Valor. Banco Central nomeia a comissão para investigar Cruzeiro do Sul. Aí vem aqui. Em maio, o fundo contava com patrimônio líquido de 285 milhões de reais e reuniu 38 cotistas sêniores, detentores das cotas distribuídas no mercado. Esses investidores, grande maioria formada por fundos de pensão e regime próprios de previdência social, RPPS, de estados e municípios. Olha a bomba. 285 milhões de reais. Banco liquidado. Do parcelamento das dívidas
Tem mais aqui. Eu vou ler outra aqui, presidente. Também o valor econômico. Liquidação extrajudicial. Não, extrajudicial, isto da corretora diferencial. Uma corretora de porte médio com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, revelou o alto risco ao qual estavam expostos dezenas de institutos de previdência de estados e municípios, os chamados regimes próprios de previdência social RPPS, que fazem gestão da aposentadoria e da pensão de funcionários públicos. Estes institutos aplicaram dezenas de milhões de reais em um fundo gerido pela diferencial com características incomuns e pouco vantajosas. E aí vai. Um relatório do Tribunal de Contas, lá de Roraima, diz que o gestor do IPER transferiu 70 milhões para o fundo da diferencial, que tinha condições desfavoráveis, considerando que há opções de produtos similares sem prazo de carência, sem taxa de saída e com taxa de administração bem inferior, além de administrados por instituições tradicionais. Pois bem, presidente, e aí está a forma de aplicação deste dinheiro. Do parcelamento das dívidas dos entes federados. Os entes federados, como eu disse, eles têm que pagar de 11% a 22%. É dívida. Os estados e municípios e Distrito Federal poderão parcelar em até 240 meses a dívida com os RPPS acumuladas até outubro de 2012, conforme portaria 21 de 2003 do Ministério da Previdência Social. Ou seja, estes entes federados, estado e município, eles apropriam esse dinheiro para outras finalidades, vou falar daqui a pouco, e depois, então, eles ainda têm a regalia de parcelar essa dívida em até 240 meses. Aí sim, aí começa o verdadeiro desequilíbrio na conta desses famosos RPPS. Nesse caso, já ocorreu um desequilíbrio financeiro no caixa dos RPPS. Uma vez que se esse dinheiro estivesse no caixa, estaria aplicado no mercado financeiro, tendo a sua devida rentabilidade. Do equilíbrio financeiro do RPPS. O equilíbrio financeiro, quero explicar, é a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS em cada exercício financeiro. Por sua vez, o equilíbrio atuarial é a garantia de equivalência. Assim sendo, o equilíbrio ou desequilíbrio dos RPPS ocorre por meio da confrontação entre os ativos garantidores e o total das provisões da receita, onde o resultado poderá ser superavitário ou deficitário. Dos riscos. É sabido que o regime geral de previdência social administrado pelo Ministério da Previdência Social vem ao longo dos anos contabilizando déficits sucessivos. Imaginem, se os gestores dos estados e municípios irão ter a competência e a responsabilidade, salvo exceção, para administrar um regime próprio de previdência social com tamanha complexidade. Ainda mais, os estados e municípios que estão, em sua maioria, quase absoluta, falidos e seus gestores não podem ver dinheiro. Exemplos. Senador Pedro Taques. Má gestão. Tribunal de Contas do Pernambuco disse o seguinte: considerando que em 2010 não foram recolhidas ao regime próprio de Previdência Social RPPS as contribuições previdenciárias, parte patronal, num montante de 448 milhões de reais. Bem assim, as contribuições por parte do segurado. Ou seja, não está repassando para os RPPS, nem mesmo a parte que recolhe dos beneficiários, com exceção.
Desvio de recurso para fins eleitorais. Olha só. O Estadão, 22 de março de 2010. Previdência de municípios corre risco de falência. Sistema de aposentadorias de funcionários públicos municipais entram em crise por má gestão, altos custos e desvio de recursos. Dos 2.207 municípios que criaram regimes próprios de previdência social, as aposentadorias de seus servidores, 331 resolveram extinguir o serviço e repassá-lo ao Ministério, ao Instituto da Previdência Social. Os outros 100 municípios correm o risco de ver seus regimes falirem e mais 700 estão com pendência no Ministério da Previdência Social e poderão ter o repasse das transferências voluntárias do governo federal suspenso. A deteriorização financeira desses regimes tem pelo menos 3 explicações. Diz aqui o Estadão, tem pelo menos 3 explicações. Primeiro, desvio de recursos para fins eleitorais, má administração e dificuldade financeira do pequeno município para sustentar os elevados custos de gestão. E acabei de saber, há poucos minutos antes de vir para essa tribuna, que um município do meu estado, o prefeito, nessa última eleição, conseguiu sacar 500 mil reais. Tinha 507 mil reais em caixa, sacou 500 mil reais, levou para a campanha e perdeu a eleição. E agora não se encontra mais na cidade. Isso aqui é só para se ter uma noção do grau de risco que é esses regimes próprios de previdência social. O Estadão que disse, e eu tenho absoluta certeza. Alto risco operacionais. O Tribunal de Contas do Mato Grosso. O relatório técnico apontou que as despesas administrativas somaram 60 milhões, que corresponde a 4,27. Ou seja, eu disse há pouco que o regulamento determina que não mais de 2% sobre as receitas para custear, para as mantenças dos regimes próprios de previdência social. Aqui, o Tribunal de Contas do Mato Grosso está dizendo que foi gasto 4,27%, sendo que o limite é 2%. Então, isso aqui é um crime. A apropriação indébita. Também disse há poucos minutos aqui, num acordo do Tribunal de Pernambuco, que o RPPS não repassou nem mesmo a contribuição recolhida dos contribuintes, nem mesmo do contribuinte. Se recebeu do contribuinte e não repassou para o órgão, isto é uma apropriação indébita. O não pagamento das contribuições patronais, também disse. A maioria dos municípios não estão pagando. E depois tem o privilégio, através da lei, de parcelar até em 240 meses. Situação geral do RPPS. Conforme dados do Ministério da Previdência Social, o número de RPPS instituído entre estados e municípios supera os 2 milhões, como disse o Estadão, os 2 milhões de entidades. Atualmente, 339 estão em processo de extinção. Este fato acarreta não só em insegurança jurídica, como também insegurança financeira. As dívidas dos municípios totalizam atualmente 11,3 bilhões de débito não parcelados e 22,3 bilhões de débitos parcelados, ou seja, 34 bilhões de reais é a dívida destes entes federados para com os seus RPPS. Ou seja, 12,28% do total não apresenta dívida relativa à contribuição previdenciária. Somente 12,28% não apresenta dívida com seus RPPS. A coisa é grave. Da responsabilidade dos entes federados com seus segurados. Aqui agora é que vem a parte mais interessante. E o povo brasileiro precisa saber disto, senador Pedro Tax. Vejam só, senhoras e senhores senadores.
Esta bomba é de inteira responsabilidade dos entes, conforme artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 9.717 de 2008. Estes entes que estão literalmente doentes, os estados e municípios estão falidos, quebrados, não têm a mínima condição de arcar com os prejuízos decorrentes de administração anteriores. Então, veja só, tudo isto que está acontecendo, a má gestão, o desvio de finalidade, a aplicação em renda variável, essa dívida hoje de quase 35 bilhões de reais, a responsabilidade é dos estados e dos municípios. Olha o tamanho do risco. E eu quero ver, presidente, só mais um segundo, me concede mais 2 minutos, 3 minutos, ok, eu encerro. A minha preocupação, presidente, é que essa bomba, ela tem prazo, ela tem tempo para explodir. E os RPPS foram criados em 1998. Portanto, 10, 12, 15 anos. Daqui mais 10 anos, eu quero ver o tamanho da fila destes 10 milhões de contribuintes hoje, na fila para requerer o seu tão esperado benefício previdenciário. Na hora que eu chegar naquela fila daquele município, ou daquele estado, do Distrito Federal, ou da União, eu quero ver se esse dinheiro está lá para fazer face a esta despesa, a este benefício. Acho muito difícil, porque se esse dinheiro não estiver bem aplicado, e não está, daqui 8, 10 anos, a bomba vai explodir. E eu queria deixar aqui, nessa tribuna e nos anais dessa casa, registrado, que um senador veio a essa tribuna e alertou a presidência da República, em especial o ministro da Previdência Social, para esta bomba que deve explodir a médio e longo prazo. Mas ela vai explodir. Soluções. Projeto de lei para corrigir essas disfunções. Eu vou entrar com um projeto de lei para tentar corrigir essas disfunções. Segundo, realização de audiências públicas. Nós temos aqui nessa casa um brilhante senador, Paulo Paim, que é um defensor incansável dos aposentados nesse país, que é uma classe, que eu digo, desprotegida e que faz parte da história deste país. Esse país chegou até hoje aonde chegou, foi pelas mãos desses senhores e dessas senhoras aposentadas, que pagaram a sua contribuição, aguardando que hoje pudesse viver uma vida digna, com respeito. Não. Estão tendo que trabalhar, porque o que ganha da Previdência mal dá para comprar os seus medicamentos. O senador Paim, há pouco tempo, conseguiu nessa casa a desaposentadoria, mas que está sendo questionado. Ou seja, nem isso os nossos aposentados têm o direito. Nem isto. O governo não quer que os nossos aposentados tenham o direito de não querer mais essa ninharia que hoje eles recebem. Então, o senador Paim não está aqui neste momento, mas eu deixo o recado para o nosso brilhante senador, que vamos juntos realizar audiências, presidente, audiências, para estudar mais e ver o caso desses RPPS. Porque eu não tenho dúvida, e ratifico, essa bomba tem data para explodir. E na hora que explodir, não tem ninguém para se responsabilizar. Porque a responsabilidade, eu repito, é do município e dos estados. Aquele prefeito que estava ali, há 10 anos atrás, esse cidadão desapareceu do mapa. E agora, quem vai pagar isto? Então, é muito sério e é muito grave, eu queria deixar registrado. Muito obrigado, presidente Aníbal.